Davi, o jovem pastor que outrora enfrentara um gigante com apenas uma funda, agora caminhava silencioso com o peso do mundo sobre os ombros. Não mais o herói celebrado em canções, mas um foragido, caçado implacavelmente por Saul, o rei de Israel. A fama que conquistara por suas vitórias o tornara um alvo. Saul, corroído por inveja e medo, via em Davi uma ameaça à sua coroa, e por isso jurara persegui-lo até o fim. Cansado de fugir pelas colinas de Judá, dormindo em cavernas e se escondendo entre os arbustos do deserto, Davi tomou uma decisão drástica. Resolveu buscar refúgio entre os filisteus, os mesmos que já enfrentara tantas vezes em batalha. Era uma escolha carregada de tensão, uma contradição viva. O guerreiro de Israel agora buscava abrigo em meio aos inimigos de sua nação. Mas era também um movimento estratégico que demonstrava sua habilidade política e seu instinto de sobrevivência. A jornada até Gate, uma das 5 cidades-estado dos filisteus, foi longa e silenciosa. Davi não estava sozinho. Levava consigo cerca de 600 homens, leais e calejados pela guerra, e suas respectivas famílias. A caravana era extensa, composta por guerreiros, esposas, crianças e animais. Era um povo em exílio, atravessando trilhas poeirentas, colinas secas e campos de pedras, em busca de um novo começo. Ao entrarem nos arredores da cidade filisteia, os olhares eram hostis. Soldados vigiavam das muralhas com arqueiros atentos. Mas Aquis, rei de Gate, os recebeu com inesperada hospitalidade. Impressionado com a reputação de Davi, viu nele um valioso trunfo político. Afinal, acolher o maior inimigo de Saul era um golpe estratégico e talvez uma promessa de futura aliança ou traição calculada. Em troca de lealdade, Aquis concedeu a Davi a cidade de Ziclag. Pequena, periférica, mas bem localizada, ela se tornaria o refúgio dos exilados. Ziclag tinha casas de pedras simples, ruas estreitas de terra batida e muros baixos cobertos de poeira. A água era escassa, mas havia poços. As planícies ao redor serviam para o pastoreio. Era, enfim, um lugar para recomeçar, mesmo sob o olhar de um povo estranho. A chegada foi marcada por esforço e reconstrução. Davi e seus homens reformaram casas, cavaram trincheiras, improvisaram currais. As mulheres também encontraram seus espaços. Abigail, serena e observadora, reunia as outras para orações discretas. Plantavam ervas, costuravam roupas, cuidavam dos enfermos. Ainoã, mais prática, auxiliava na organização da comida e dos mantimentos. Mas nenhuma delas esquecia que estavam entre inimigos. As noites em Ziclag eram de vigília. O silêncio da cidade não escondia a atenção constante. Davi, mesmo como hóspede, sabia que não poderia viver em ociosidade. Para garantir a sobrevivência de seu povo, começou a realizar incursões militares em regiões ao sul. Juntamente com seus homens, atacava os Gessuritas, Girzitas e Amalequitas, tribos hostis que viviam no deserto e representavam ameaça tanto para Israel quanto para os filisteus. Cada missão era rápida, precisa e letal. Davi não deixava sobreviventes, evitando assim qualquer denúncia sobre seu verdadeiro alvo. Quando retornava a Gate para prestar contas a Aquis, fingia ter atacado as tribos de Judá, seus próprios conterrâneos. Era uma mentira estratégica que só fazia crescer a confiança do rei filisteu. Aquis
Acreditava que Davi havia se tornado inimigo de seu próprio povo e por isso o considerava seguro, leal, digno de confiança. Mas o coração de Davi era um campo de batalha à parte. Vivia um conflito interno profundo. Sabia que suas ações estavam longe da verdade plena, mas também entendia que aquela era sua forma de proteger o povo sob seu comando. Sentia o peso da duplicidade, da dissimulação, mas também a responsabilidade de ser pastor de um rebanho disperso, ainda que sem trono. As noites traziam reflexões. Davi frequentemente se retirava para os arredores de Ziclag, subia as pequenas colinas para olhar o céu. Sentia falta das canções do templo, das festas sagradas, do cheiro dos campos de Belém. O céu sobre a terra filisteia parecia mais denso, como se a presença divina estivesse longe. Ainda assim orava, não com palavras audíveis, mas com o espírito apertado pela saudade e pela fé. Os soldados também carregavam suas angústias. Viviam em constante alerta, sabendo que qualquer erro poderia revelar suas verdadeiras intenções. Muitos tinham pesadelos com batalhas antigas. Outros acordavam no meio da noite com medo de emboscadas. Viver disfarçado entre os inimigos exigia mais do que músculos. Exigia uma mente firme e um espírito forte. As mulheres sentiam ainda mais. Abigail costumava dizer que Ziclag era um campo de provas. Observava os olhos das outras mães, o cuidado exagerado com os filhos, a vigilância com as portas. Ainoã, ao andar pela cidade, percebia o modo como os filisteus olhavam as israelitas, não com hostilidade, mas com estranhamento. Estavam deslocadas, culturalmente desconectadas, como flores crescendo em solo pedregoso. Mas aos poucos criaram raízes. As crianças começaram a correr pelas ruas de Ziclag. As casas ganharam cor. Alguns poetas entre os soldados improvisavam salmos e recitavam louvores baixinho à noite. Mesmo longe de casa, mesmo em terra estrangeira, os exilados estavam vivos. E isso já era um milagre. Assim se passou mais de um ano. 16 meses de silêncio, de disfarce, de adaptação. Davi, o futuro rei de Israel, viveu como um estrangeiro entre os filisteus, sustentando uma farsa para garantir a sobrevivência de seu povo. Era uma época cinzenta, mas também um tempo de preparação. O coração do homem, segundo o coração de Deus, estava sendo moldado, não em palácios, mas no calor do deserto, entre inimigos, batalhas silenciosas. O tempo escorria em Ziclag como areia entre os dedos, silencioso e traiçoeiro. As manhãs nasciam sempre com a mesma brisa morna do deserto, mas havia algo de pesado no ar, como se o próprio solo pressentisse uma tempestade se aproximando. A cidade, antes estranha e hostil, tornara-se um lar desconfiado para os israelitas exilados. Os campos ao redor viam colheitas tímidas crescerem, e os pátios se enchiam com o som discreto de crianças aprendendo a correr sem medo. Mas por trás dessa aparência de paz, havia tensão em cada esquina. Davi mantinha uma rotina de disciplina. Fazia questão de treinar com seus homens todas as manhãs. O clangor das espadas de madeira ecoava pelas ruas de Ziclag, como se a própria cidade fosse uma fortaleza viva, sempre em prontidão. Os homens estavam endurecidos pela vida de fuga e fingimento. Cada rosto trazia marcas de sol, de areia, de batalhas passadas e de guerras ainda não travadas.
Seus olhos, no entanto, contavam outra história. Estavam sempre em guarda, como se um inimigo pudesse surgir até mesmo entre os muros que os abrigavam. As mulheres, por sua vez, mantinham-se ocupadas com tarefas que camuflavam sua ansiedade. E Abigail organizava as provisões com exatidão quase sacerdotal, enquanto Ahinoam coordenava os cuidados com os filhos e os animais. Ambas sabiam que o silêncio de Davi escondia preocupações mais profundas. À noite, observavam-no caminhar sozinho entre as oliveiras raquíticas nos arredores da cidade. Ele olhava para o céu como quem buscava respostas num firmamento que parecia não mais ouvi-lo. Então veio a notícia que cortou o ar como uma lâmina fria. Os filisteus marchariam contra Israel. Não era apenas um rumor, era uma convocação. Aquis, o rei que acolhera Davi, agora o queria ao seu lado, na linha de frente, empunhando espada contra seus próprios irmãos. Foi um golpe violento na alma de Davi. O sangue em suas veias estremeceu, como se tivesse sido despertado por um grito abafado. Era como se estivesse sendo forçado a escolher entre a gratidão e a fidelidade, entre a sobrevivência e sua essência. A cidade mergulhou em silêncio. Nenhuma palavra foi dita abertamente, mas o ar estava carregado de sussurros e olhares contidos. As mulheres começaram a estocar grãos e tecidos, não como quem se prepara para o inverno, mas como quem se prepara para o luto. Os filhos dos soldados perguntavam se iriam partir, se seus pais iriam voltar. E as mães, com os olhos marejados, sorriam de forma incerta, calando a verdade que temiam confessar. Davi tentou esconder o conflito que devorava seu espírito. Diante de Aquis, manteve o rosto firme, os ombros erguidos, a voz controlada. Mas, por dentro, seu coração travava uma guerra silenciosa. Como poderia ele, o ungido de Israel, lutar ao lado de pagãos contra o povo que havia aprendido a amar desde criança? Como poderia erguer sua lâmina contra homens que talvez tivessem entoado canções em sua honra, anos antes, em vilarejos agora ameaçados? Mesmo assim, não podia recusar. Seria desmascarado, acusado de traição. Aceitou a convocação e partiu com seus homens. As estradas que cortavam o território filisteu transformaram-se em trilhas de areia movediça para sua consciência. A cada passo, a poeira subia e cobria os pés dos soldados, como se tentasse esconder os rastros de sua vergonha. Marchavam com suas lanças e escudos, mas não com convicção. Seus semblantes estavam petrificados, seus pensamentos imersos em orações silenciosas. O silêncio entre eles era absoluto, quebrado apenas pelo som dos cavalos e do atrito das armaduras. Atrás deles, em Ziclag, as mulheres permaneceram nas portas, com olhos fixos no horizonte. Não havia choro, apenas a sensação de que algo estava prestes a quebrar. Abigail passava os dedos sobre a borda de uma ânfora de barro, como quem mede o tempo por gestos repetidos. Ahinoam cantava salmos em voz baixa, quase imperceptível, como se quisesse lembrar aos filhos que Deus ainda estava ali, mesmo escondido entre as sombras de um exílio forçado. Quando Davi e seus homens chegaram ao acampamento filisteu, depararam-se com um novo obstáculo. Os príncipes dos filisteus, ao vê-los, imediatamente expressaram desconfiança. Quem era aquele hebreu entre eles? O mesmo que derrotara milhares de seus soldados? Como podiam confiar que, no meio da batalha, ele não se voltaria contra eles, numa jogada ousada para restaurar sua posição em Israel? Aquis
embora relutante, não teve escolha. Reuniu-se com Davi e, com pesar, comunicou-lhe que seus companheiros o haviam rejeitado. Ele e seus homens deveriam retornar. A batalha não seria deles. Davi ouviu a notícia com alívio contido. Sabia que não poderia demonstrar alegria diante do rei filisteu, mas em seu íntimo caiu de joelhos. Aquilo fora, sem dúvida, uma intervenção divina. Fora poupado de um pecado que mancharia para sempre sua consciência, lutar contra o próprio povo. Os olhos dos soldados, antes vazios, agora cintilavam com um brilho discreto de gratidão. Voltariam sem derramar sangue inocente. Voltariam com a honra quase intacta. A viagem de volta foi silenciosa. Ninguém falou da guerra. Ninguém celebrou a recusa dos filisteus. Era como se todos estivessem digerindo lentamente o peso do que poderia ter acontecido. A poeira da estrada não era apenas física, era também símbolo de uma alma em processo de purificação. Mas ao aproximarem-se dos portões de Ziclag, não sabiam que, enquanto marchavam para uma guerra que não travariam, outra batalha, ainda mais cruel, havia sido travada em casa. O inimigo invisível e impiedoso passara por Ziclag como um vendaval silencioso. Tudo o que haviam deixado para trás estava prestes a ser confrontado por seus olhos e pelos gritos silenciosos de seus corações. O sol ainda mal surgia no horizonte quando Davi e seus homens avistaram as primeiras colunas de fumaça subindo ao longe. No início, pensaram que se tratava de simples queimadas nos campos, como era comum nas terras áridas do Negueb. Mas, à medida que se aproximavam, o cheiro inconfundível de madeira carbonizada e de carne queimada tomava o ar, denso e sufocante. Algo estava errado, terrivelmente errado. O ritmo da marcha acelerou. Os corações batiam como tambores dentro do peito. Quando chegaram aos arredores de Ziclag, o cenário que encontraram era de um pesadelo tornado realidade. A cidade, que até poucos dias pulsava com vida e esperança, agora estava mergulhada em ruínas e silêncio. O portão de entrada fora arrancado e parte das muralhas estava desabada. As casas estavam destruídas, consumidas pelo fogo que ainda fumegava nas cinzas. O cheiro de destruição impregnava tudo. Nenhuma alma viva à vista. Nenhum som, senão o estalar ocasional de uma viga que cedia, de uma telha que tombava. Os homens desceram de seus cavalos em silêncio. Os olhos varriam, cada canto com um desespero crescente. Onde estavam suas esposas, seus filhos, seus rebanhos? Onde estavam os risos das crianças correndo entre as oliveiras, o cheiro de pão assando, os cantos noturnos em volta das fogueiras? Tudo havia sumido. Apenas a destruição permanecia como um túmulo aberto no meio do deserto. Davi caminhava como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Seu rosto, endurecido por batalhas e decisões difíceis, agora refletia um horror novo, profundo, pessoal. Ao ver a casa onde dormira com Abigail transformada em cinzas e escombros, seu espírito pareceu ruir, e quando percebeu que não havia corpos, apenas ausência, a ausência de vida, de vozes, de cheiro humano, o desespero foi ainda maior. Aquilo significava que haviam sido levados, raptados, levados como prisioneiros, como gado. Atrás dele, seus homens gritavam nomes, choravam. Alguns arrancavam as próprias vestes, jogavam poeira sobre a cabeça, ajoelhavam-se e socavam o solo como se pudessem reverter a tragédia com o próprio sofrimento. Outros amaldiçoavam os céus, gritando para Deus em meio às lágrimas.
Cada homem havia perdido algo, ou tudo. E agora o luto se misturava à fúria. Mas como a brasa que se acende sob as cinzas do desespero, a dor se transformou em acusação. Os olhares começaram a se voltar para Davi. Murmúrios tomaram forma. Por que haviam seguido um homem para terras inimigas? Porque estavam longe, fingindo lealdade a filisteus, enquanto seus lares eram saqueados. A dor fez nascer o desejo de justiça ou vingança. E alguns, tomados pela angústia, falaram em apedrejá-lo. Davi, o líder, agora era visto como culpado da tragédia. Isolado, ferido por dentro, Davi afastou-se da multidão. Precisava respirar. Caminhou para além dos muros queimados, até uma oliveira ainda viva, intacta por algum milagre. Ali, de joelhos, chorou como nunca. Chorou por Abigail, por Ainoã, por cada criança levada. Chorou pela confiança quebrada, pela culpa que o esmagava. O peso da liderança o esmagava como uma rocha sobre o peito. Estava sozinho, ainda que cercado por homens. Sozinho diante de uma decisão que o definiria para sempre. E foi ali, na sombra trêmula daquela árvore que resistira ao fogo, que Davi buscou forças. Não em espadas, nem em estratégias, mas em Deus. Seus lábios murmuraram salmos antigos, súplicas e lamentos. E naquela oração silenciosa, sua alma encontrou ânimo. Não era o fim. Ainda havia um caminho. Levantando-se, com os olhos firmes e o coração reaceso, Davi buscou o sacerdote e consultou ao Senhor. Deveria perseguir os amalequitas? Ainda haveria esperança de recuperar o que foi perdido? E a resposta veio, clara e firme, como uma brisa fria em meio ao calor da tragédia. Persegue-os, porque de certo os alcançarás e tudo libertarás. Revigorado, Davi reuniu seus homens, os mais fortes, os mais determinados. A esperança, mesmo que frágil, ressurgia como uma centelha em olhos ainda molhados de lágrimas. A marcha começou, agora não como uma fuga ou uma missão ambígua, mas como uma caçada justa. Cada passo era guiado por um desejo ardente de justiça, de resgate, de redenção. O caminho os levou até o ribeiro de Besor, um curso de água tortuoso que cortava a paisagem desértica como uma cicatriz viva. Mas nem todos os homens estavam prontos. Alguns, exaustos demais, não conseguiam seguir. O peso da dor, o cansaço da viagem e o luto os paralisava. Davi, compreensivo, deixou-os ali, que descansassem. Ele seguiria com os que tinham forças, não só no corpo, mas na alma. E, então, em meio à jornada, surgiu um fio de esperança. Um jovem, quase morto, jazia caído à beira do caminho. Magro, desidratado, ferido, parecia mais um corpo entre tantos perdidos. Mas respirava. Os homens o ergueram, ofereceram-lhe pão, figos, uvas secas e água. Seus olhos abriram-se lentamente, como janelas empoeiradas, revelando uma paisagem adormecida. Era egípcio, servo de um amalequita. Fora abandonado por seus senhores após adoecer. Não passava de um peão descartado por quem não valorizava a vida, mas naquele homem rejeitado havia uma resposta, uma pista. Ele vira o ataque. Sabia o caminho que os amalequitas haviam seguido. Sabia onde estavam. E ao revelar isso, ofereceu a Davi e seus homens a chave para o resgate. A esperança tomou forma concreta. Agora sabiam para onde ir. O deserto deixava de ser um labirinto e tornava-se trilha. O resgate estava próximo. As espadas seriam erguidas não por vingança, mas por justiça.
os corações batendo não apenas por ódio, mas por amor aos que aguardavam em algum lugar, amarrados pelo medo, esperando pela libertação. O deserto diante de Davi e seus guerreiros não era apenas uma vastidão de areia e pedras, era um campo de provação para seus corpos, corações e fé. O vento soprava com uma fúria seca, levantando redemoinhos de poeira que cortavam o rosto como lâminas finas. Mas nenhum deles recuava. A fome de justiça queimava por dentro com mais força do que o sol escaldante do lado de fora. O jovem egípcio, agora alimentado e reidratado, seguia entre eles como um sinal da providência. Seus passos eram lentos e seu corpo ainda enfraquecido exigia cuidado constante, mas seus olhos conheciam o caminho. Davi o observava com atenção. Havia algo irônico naquele encontro. Um servo desprezado pelos inimigos tornara-se agora o guia dos que iriam desfazer o mal causado por seus antigos senhores. A trilha não era clara. Era marcada por pegadas esparsas, restos de fogueiras apagadas e, vez ou outra, um objeto caído, um jarro rachado, uma sandália infantil, uma pulseira. Cada pequeno achado era como uma facada nos corações dos homens, lembrando-os de quem estavam tentando salvar. Cada passo era sustentado pela imagem de seus entes queridos em cativeiro, olhos assustados, mãos amarradas, esperando por um resgate que talvez nunca chegasse, a menos que eles chegassem a tempo. O terreno alternava entre dunas e pedregais. À noite, o frio fazia os ossos tremerem sob mantos finos e o cansaço latejava em cada músculo. Mas havia uma força invisível empurrando-os adiante. A certeza de que a missão não era apenas humana, mas também divina. Davi sentia isso. Algo em seu peito ardia como uma tocha. A promessa do Senhor ecoava em sua mente. Certamente os alcançarás e libertarás tudo. Após dias de perseguição silenciosa, o guia egípcio finalmente parou e apontou para além de uma elevação arenosa. Davi esgueirou-se com cautela até o topo e, ao olhar para baixo, seu coração se contraiu em uma mistura de ira e esperança. Ali, espalhado por um vale raso, um grande acampamento dos amalequitas vibrava com vida profana. Eram muitos. Tendas erguidas às pressas, fogueiras acesas, barris de vinho sendo abertos em festa. Risadas altas, gritos, músicas bárbaras. Era uma celebração da pilhagem. Havia mulheres e crianças presas em cercados improvisados. Soldados embriagados dançavam em volta dos despojos. Tecidos finos, joias arrancadas de pescoços assustados, utensílios tomados à força. Era como se zombassem dos homens de Davi, como se acreditassem que estavam longe demais para serem punidos. Davi desceu a encosta devagar, chamando seus homens em silêncio. Os olhos trocavam ordens que a boca não podia emitir. Cada guerreiro sabia seu lugar. Espadas foram desembainhadas com cuidado, lâminas afiadas, respirando a promessa de justiça. O silêncio do grupo contrastava com o barulho profano do acampamento inimigo. Eram sombras em meio ao crepúsculo. O ataque foi repentino, como o romper de uma tempestade. Os amalequitas foram tomados de surpresa. Embriagados, não tiveram tempo de formar defesa. A fúria dos hebreus caiu sobre eles como trovões. Homens que choraram dias atrás, agora rugiam como leões. Golpes certeiros, nenhuma hesitação. Era uma vingança justa, mas sem crueldade gratuita. Lutavam não por ódio, mas por amor.
por seus filhos, suas esposas, sua cidade. O combate durou do entardecer até o anoitecer seguinte. Os amalequitas, desorganizados e tomados pelo pânico, corriam em todas as direções, mas poucos escapavam. Cada tentativa de fuga era frustrada por arqueiros atentos ou por espadas famintas por fim. A poeira do vale misturava-se ao sangue e ao suor. Os gritos de guerra misturavam-se com o pranto de reencontros. Quando o último inimigo caiu, o silêncio reinou. Um silêncio pesado, denso, mas agora carregado de alívio. Um por um, os homens soltaram suas armas e correram para os cercados. Ali estavam elas, Abigail, Ahinoam, as esposas dos guerreiros, os filhos, os velhos. Estavam sujos, assustados, alguns feridos, mas vivos. Davi aproximou-se devagar. Abigail correu ao seu encontro, os olhos marejados. Ele a envolveu em seus braços e por um momento todo o peso dos dias anteriores desabou. A mensagem que os acompanhava dizia: eis para vós uma bênção dos despojos dos inimigos do Senhor. Não era um tributo de guerra, mas um reconhecimento de pertencimento. Era o início de algo novo. Davi sentou-se ao entardecer na mesma oliveira onde antes chorara. Agora o vento soprava leve e as folhas dançavam com suavidade. Ao seu lado, Abigail repousava a cabeça em seu ombro. Ahinoam brincava com os filhos um pouco adiante, entre as pedras douradas pelo sol poente. O silêncio entre eles dizia tudo. Ele ainda não era rei em Jerusalém. Ainda não usava coroa, nem sentava em trono. Mas naquele momento, entre os escombros da dor e a reconstrução da esperança, Davi governava o que era mais precioso: corações. E quem governa corações já carrega em si o verdadeiro peso da realeza.